pregação precisa pegar que o reino de Deus, reiniciando o vídeo aqui falando da lição número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Tá. Eu estava dizendo, na interpretação bíblica, tá? Na interpretação bíblica, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você está diante de uma multidão, claro que ali tem os crentes e não crentes, aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que poderão aceitar a Cristo. Que naquele momento, as boas novas precisam ser enfatizadas, o reino de Deus precisa ser apresentado e a salvação e o interesse de Deus em salvar essa pessoa. As muitas explicações demoradas, sem a essência da pregação de Cristo, não vão levar as pessoas nada. Levarão as pessoas a um êxtase no momento, uma alegria momentânea. É como a parábola do semeador, da semente que cai no caminho, que a pessoa ouve a palavra e depois ela esquece. Vem o inimigo e tira aquele pensamento dela e ela continua do mesmo jeito que está. É como a semente cair no meio dos espinhos. Não é verdade? A pessoa ouve a palavra, tem uma alegria momentânea, mas é sufocada pelos problemas da vida. E a semente que caiu nos pedregais, em terreno rochoso, aonde as raízes não pôde se fincar. Essas são as faces da semeadura. Aí a semente não tem como germinar ou criar raiz na rocha para sustentar aquela árvore. E ela vem depois de um período sem sustentação, sem base, sem alimentação, ela vem a sucumbir-se. E a outra que caiu em boa terra. A que caiu em boa terra, né? É aquela que alcançou o seu objetivo e fincou raízes. E essa planta, essa vegetação, essa árvore, terá uma vida abundante. Está entendendo? Então a palavra de Deus ela precisa ser muito bem aplicada para não ficar só no saber apenas. Deus não quer isso só. Não. Eu sei, mas continuo no mesmo lugar. Sabe, mas continua praticando as antigas práticas, continua envolvido em coisas estranhas. A palavra ela tem a capacidade de nos moldar. Se eu aceito a Cristo como Salvador, isso serve para todos, e eu não permito Deus transformar a minha vida através da sua palavra, eu não concordo com o ensinamento, eu não concordo com a doutrina bíblica, eu não permito Deus trabalhar a minha vida, eu sou como algumas desses cenários da semeadura que Cristo pregou uma da sua parábola. Eu vou viver como cristão, mas eu não obedeço a Deus na sua totalidade. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu aceito a Cristo Jesus e eu continuo nas mesmas práticas, eu não permiti que Cristo me transformasse. Eu apenas estou enganando a mim mesmo, achando que eu estou fazendo uma grande coisa, mas eu não deixei Jesus transformar minha vida. Isso é um risco, é um perigo. Tá. Segundo ponto, os evangelhos, a mensagem de Cristo, o conceito evangelho, eu já li. Terceiro item, a mensagem da salvação, né? Eu estou falando no segundo ponto, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Lucas 2:11. Mateus registra que ele veio para salvar
o povo dos pecados. Mateus 1, 21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Mas você entendeu o crer aqui, né? Não é de boca, não, tá? Marcos 16, 16. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. João 4, 42. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos ministérios de Cristo, pelos méritos de Cristo. João 3,16. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e um novo nascimento. O que eu falei lá antes? O que eu disse lá atrás? Se eu aceito a Cristo, eu preciso permitir que Ele me transforme. Senão, eu estou me enganando a mim mesmo. E aqueles que não lhe esclarecem isso para você, está te conduzindo ao abismo. Porque Deus não nos chamou para ficar aqui. Tenha cuidado com quem você está ouvindo, hein? Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, repetindo o texto, arrependimento dos pecados e um novo nascimento. João 3, verso 3 e verso 15. Outro sim, nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas você precisa acentuar esse crer aqui. Não é crer de boca, não. Porque o próprio Jesus falou que ele transforma, ele pegou aqueles 10 mandamentos, né, que foi ali estabelecido para os hebreus e transformou em 2, que um se completa no outro. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a tua força, com toda a força da tua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. Daí dá você entender. Se eu amo meu próximo, eu não vou prejudicá-lo. Se eu amo meu próximo, eu vou trabalhar, eu irei trabalhar para criar um ambiente de paz entre nós. Compreendeu? Lá em João, dá uma lida nas 3 epístolas de João. Nenhuma delas está escrito: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão está em trevas, e nele não há verdade. Tem que ler, meu querido. Se você não ler, você vai ficar andando no superficial, você vai ser aquele crente superficial. Tem que ler e compreender, não é só para você, para melhorar a tua relação com Deus. Porque numa relação entre o servo e o Todo-Poderoso, não pode ficar só em evidência as intenções do servo. E a de Deus fica onde? Temos que compreender isso, né? Terceiro ponto, mensagem transformadora. A transformação do caráter. Porque a mensagem precisa transformar. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. Na lei, o decálogo ou os 10 mandamentos, eu falei agora, hein? Tá? Apresenta as orientações básicas para o modo de viver do israelita. Êxodo 20, do verso 1 a 17. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, Marcos 10, 19. Exceto a guarda do sábado. Mateus 12, 2 a 4. Contudo, a mera observância dos códigos não pode salvar ninguém. Eu sei. Né? Não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo, tá? E da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Não é verdade? Conforme Mateus 5, 48. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter cristão. Aquelas antigas práticas
né, que eu praticava antes, eu não vou praticar mais porque Cristo transformou meu coração e a minha vida. Se lá, antes de aceitar a Cristo, eu era um homem que praticava muitas obras ruins, à medida que a palavra vai me transformando, eu vou deixando essas práticas. Compreendeu? Aquele que diz que aceitou a Jesus e continua praticando as coisas estranhas e achando que está normal, né? Tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque pode se surpreender naquele dia. Cuidado. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava ruptura na família. Você está vendo aí que muitas lideranças religiosas já não querem mais ter o desgaste de recuperar um casal que está com problema. Porque dá desgaste. Mas essas questões se resolvem com o joelho, com a boca no pó, pedindo sabedoria de Deus. Tem coisas que é difícil de consertar. Talvez você tenha boas intenções, você tem vontade, você ajuda, você procura ajudar, mas a pessoa não se esforça também para poder absorver esse sentimento de que se ela se ajustar vai ser melhor. As dores serão melhor. Talvez no momento solucione um problema, daqui a pouco você entra num outro maior ainda. Essa concessão banaliza a união conjugal e provoca rupturas na família. Quantas famílias estão divididas aí? Quantos filhos estão sem norte, sem saber o que fazer da vida? Daí surgem vários comportamentos que não deveria surgir, porque a família está sem estrutura. Ela não está com estrutura para cuidar de si. Os filhos acabam entrando por uma rota e absorvendo ideias destrutivas. Você que é chefe de família, ame a sua família. Você que é dona de casa, chefe de família também, ame a tua família, teu esposo. Se juntem, se unam, para que a tua posteridade, a tua descendência se multiplique, mas de maneira que agrada ao Todo-Poderoso. Não é verdade? Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Gênesis 1, 27. 2, 24. Mateus 19, 4, 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Alguém vai dizer, e aquele que se separou, Marcos? Evangelista Marcos Rosa. E aqueles que se separaram? Como é que fica? Olha, preste atenção numa das coisas. Lá em 1 Coríntios, não sei se é capítulo 13, não sei se é a segunda, fala da supremacia da caridade ou do amor. Aquele que ama não trata das coisas para si só, mas ele quer o bem entre ambos. Entendeu? A caridade, ela não cuida, ou o amor não cuida só dos seus próprios interesses, mas do interesse do próximo também. Se tratando de marido e mulher, ambos precisam cuidar do interesse um do outro. Já está enfatizado. Isso traz... Por que o casamento precisa ser cuidado, cultivado e evidenciado? Porque o casamento familiar entre um homem e uma mulher que constitui família é a base estrutural de uma sociedade, de uma nação. A família é a espinha dorsal de uma nação. É ela que sustenta, é ela que cria homens e mulheres que vão estudar, se preparar para a vida, construir, ajudar na construção dessa nação e trabalhar para que essa nação se mantenha de pé. Se as famílias da nação estiverem desestruturadas, sem norte, sem direção, o país também será fragilizado.
Pense nisso. Em muitos países vizinhos nossos, estão umas coisas acontecendo aí que está fragmentando a nação. Uma nação sem controle. Uma nação, porque essa crença de você ficar atirando para todos os lados, sem saber a direção para onde você está indo, isso não vai nos levar a nada, vai nos levar à derrota. Mas as coisas estruturais, elas que mantêm uma nação de pé. E a família é um desses pilares. Então, às vezes, quando há esses questionamentos, esses problemas entre marido e mulher, essas coisas todas, é porque eles não querem lutar. Eles acham que tomar uma outra rota é a melhor solução. E não é. É destrutivo, doloroso e letal. A pessoa não percebe isso de momento, mas com o passar dos dias, as coisas vão acontecendo. E muitos querem se recompor depois e não conseguem mais. Tenha cuidado. Aconteceu os problemas? Sentem na mesa, dialoguem, ouçam um ou outro. Mas ouçam. Tem que ter humildade também. Às vezes, mesmo a gente tendo razão, a gente precisa ouvir o outro. Ambos se acertaram para viver em paz e dar estrutura aos filhos que também têm. Bom, nós vivemos numa era em que todo mundo quer viver folgando, passeando e tudo mais. Eu fiquei muito envergonhado com um comercial que fizeram uma vez, né? E entrevistaram as crianças. Primeiro entrevistaram os pais. Se você ganhasse muito dinheiro hoje, o que você faria? Muitos pais responderam, eu quero viajar, conhecer países e tal. E você, eu quero comprar um carro bom, quero comprar uma mansão, não é verdade? Quando eu vejo alguém dando 20 e tantos milhões numa casa, eu fico até preocupado. Mas é o dinheiro da pessoa, não é verdade? Quero passear, comprar bens e tal. Quando foi entrevistar as crianças, falou assim, se você tivesse oportunidade de participar de alguma coisa, quem você convidaria para participar com você? Todas as crianças disseram, eu convidaria papai e mamãe. Compreendeu? Como que as mentes são distintas? Porque na pureza da mente das crianças, elas querem viver em família. Mas a cabeça dos pais, às vezes, estão nas aventuras, que não conseguem enxergar o prêmio, a obra-prima que Deus colocou nas suas vidas, que são os seus filhos. E daí pode surgir uma sociedade deficiente, doente, sem estrutura, sem direção. Então, a finalidade da palavra de Deus é essa, orientar. Terceiro, a regeneração da sociedade. Olha, meus irmãos, nosso país é taxado lá fora como um país promíscuo, como um país da libertinagem. E muita gente, e eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, há aqueles que são gestores, tá? Eu falo isso para você, eu não sou aventureiro, eu não estou falando isso aqui do nada, é de coisas que eu observo. Hoje eu tenho 50 anos de idade praticamente. Tá? Tenho formação teológica. E sou aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Há gestores, tá? Aqueles que estão à frente, na eminência, que ele prefere, quanto mais o povo tiver desequilibrado, para eles é melhor. Agora, quando o povo busca conhecimento, quando os nossos filhos vão para a escola, estuda, faz um curso técnico, faz uma faculdade e estuda para ter uma profissão, não é verdade?
para ele se manter, essa pessoa vai ter uma cabeça totalmente diferente, vai ter um entendimento do valor do dinheiro que ganha, das responsabilidades. Já tem um outro lado que quer viver a revelia, e tem um grupo de gestores que querem sustentar esse grupo de pessoas ali naquela vida toda derrotada, destruída. Você vê muitas palavras bonitinhas falando de saneamento básico e tudo mais. Um grupo quer realmente o saneamento básico, o outro não quer. Quer que aquelas famílias ali ficam naquele sofrimento ali para elas prometerem para elas, todas as eleições, prometerem para ela alguma coisa e elas votarem na esperança de ter e não ter. Eles precisam de ter um motivo para poder pedir o voto. E vão sempre dando migalhas. Então a palavra de Deus, ela trabalha a regeneração da sociedade. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e a sociedade. E envolve pensamento, palavras e obras. Tá? O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, tá? A lei e os profetas está resumido, lembra que eu falei lá atrás? Está resumido em 2 ações. Lembra que eu falei lá atrás? Tá? Deve estar na outra gravação. Em 2 ações, amar o Senhor e ao próximo. O que isso aqui compacta, né? Torna bem compacto o nosso entendimento. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai obedecê-lo. Jesus falou, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é meu amigo. E outra, amar o próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós não vamos prejudicar o próximo, não é verdade? Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16, 15 e 13. Capítulo 3,16, capítulo 15, verso 13. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. E os cristãos estão fazendo o quê? Né? Querem ficar folgando enquanto nós temos que fazer a missão? Vai dar ruim. Assim sendo, a igreja fiel é guiada pelo Espírito ao pregar e viver o Evangelho. Torna-se sal da terra e luz do mundo. Se os cristãos realmente compreenderem a essência para a qual Deus os chamou, eles não vão viver essa vida que nós estamos vivendo aí. Essa guerra insana e perigosa. Mas vamos viver uma vida direcionada a Deus que automaticamente vai refletir na nossa boa vivência com o nosso próximo. Em vivermos unidos, na cordialidade, na comunhão, no perdão. É o amor de Deus que vai produzir isso na gente para nós perdoarmos o nosso irmão. As pessoas que não perdoam o outro aí. Não é verdade? Então a palavra de Deus, o Velho, o Novo Testamento, eles se completam na intenção de nos tornar melhor. Você acha que Deus ia escrever a palavra de Deus para quê? Para simplesmente você ler ela lá num fim de semana, num domingo, falar algumas palavras e ir para casa? Não. Nós precisamos compreender qual é a essência de Deus na nossa vida. O que ela quer produzir de fato. E eu tenho certeza que a plenitude de Deus estará sempre na nossa vida. Eu estava fazendo um comentário. Esse ano, do ano passado para cá, tem chovido bastante. Não é verdade? Tem chovido bastante. Isso é bênção. Apesar de ter acontecido os temporais, muitas enchentes, mas a chuva, ela é prometida por Deus na obediência. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar
Eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, enviarei a chuva. Então, quando o país, a nação está mais inclinada a Deus, a chuva ela cai com mais intensidade, para que os campos possam produzir o alimento. Porque não é só a lavoura que precisa da água, as cidades precisam de água para poder os seus cidadãos tomarem e cuidarem das suas vidas. As empresas precisam da água para poder produzir as suas manufaturas, os seus produtos. A água está em todo o processo da cadeia produtiva do país, ou das nações, ou do mundo, para alimento humano, animal, industrial, agropecuária, tudo. Compreender essa essência toda nos faz entender de que Deus, Ele quer cuidar de nós. Nós não conseguimos compreender isso ainda. Que se nós obedecermos, e Ele não está pedindo muito, nós temos que fazer da obediência, né, um sentimento voluntário e não obrigação. Quando você ouve aquela palavrinha assim, não estou aqui para agradar pastor, não estou aqui para agradar dirigente, estou falando do crente agora. Você tem que ficar preocupado com esse crente. Você tem que estar preocupado. Será que ele está lendo a Bíblia mesmo? Será que ele está orando mesmo? Será que ele está obedecendo mesmo? Porque aquele que obedece, ele não diz essas palavras. Ele tem que enxergar a obediência a Deus além de quem o lidera. E isso vai fazer com que ele respeite a Deus, ao seu líder, que é o seu pastor, aqueles que estão liderando, né? Na intenção, porque Deus não vai colocar homens para conduzir povo para poder cair no abismo. Se o teu pastor está te ensinando, te orientando para você ter uma vida separada do pecado, ouça o seu pastor. Ouça o seu pastor, ele está te orientando para ir para o céu, não para ficar aqui. Cuidado com quem você está ouvindo. Sente com calma, tente deixar Deus falar no teu coração, através do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo, que Jesus falou, aquele consolador que vai ficar com vocês, está escrito no Evangelho de João, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. O Espírito Santo que vai falar ao nosso coração. Esse momento é o momento da ação do Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, nós nos enchemos de Deus. Mas para isso nós precisamos aceitar. Compreender as coisas, compreender o motivo por que Deus, Ele através das lideranças, que quer que a gente vá para o céu, que a gente tenha uma vida coerente, separada do pecado, da promiscuidade. Nós não podemos ser igual aos outros. Fulano traiu a esposa, eu vou trair também. Fulano está com a esposa dele, 3, 4 mulheres, eu vou fazer também. Isso não é o que a palavra de Deus está ensinando. Prostituição, isso não é coisa daquele que aceitou a Cristo como Salvador. Nós temos que nos purificar dessas coisas, porque a sociedade precisa ser liberta. Mas como a sociedade vai ser liberta se os crentes estão praticando as mesmas obras que é praticada na sociedade? As mesmas obras que é praticado lá fora, os crentes estão praticando aqui. E em alguns lugares, proíbe-se até a manifestação do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele vai revelar essas coisas. Então tenha cuidado, a finalidade da palavra de Deus não é nos trancar numa jaula, como pessoas insociáveis, que não se comunicam, não é isso. Mas também não é para poder vivermos na promiscuidade. O que o apóstolo Paulo falou? Olha, vocês tenham cuidado, hein? Para não fazer da liberdade que Deus deu a vocês, libertinagem. O apóstolo Paulo falou. E ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas se eu tenho controle de situação, não me deixarei me dominar por elas. Então, meu querido, que esta palavra te ajude e faça você entender o grande amor de Deus na sua vida. E Deus, quando te abençoa, mais pessoas são abençoadas através de você. Eu apenas dei um resumo dessa lição, que ela é importante. Na sua sala de aula, você, junto do seu professor e os demais, né, é só para dar uma síntese aí e te ajudar de alguma forma na compreensão da palavra de Deus. Tá certo?
Você que chegou pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, nos ajude a ajudar mais pessoas.